Fala, pessoal do nono ano, tudo bem? Apesar dos pesares? Cansativo, né? Vontade de ver vocês já. Vamos lá, então. É bom vocês terem o livro aí, apesar de que os PowerPoints estão muito bem explicados, mas é bom ficar com o livro próximo e reescrevam esses PowerPoints no caderno de vocês, tá? Tá muito bem explicado e seria a matéria do quadro que a gente faria normalmente. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu coloquei no roteiro de atividade explicando a questão dessa matéria, como que a gente vai fazer. Por quê? Essa matéria é uma matéria grande, porque a gente tem que ver casos especiais de regência verbal. Eu preciso explicar o que é regência verbal. Eu tenho que voltar com vocês um pouco na transitividade verbal, que foi matéria do 8º ano. E eu vou ter que dividir essa matéria provavelmente em 2 ou 3 vídeos. Lá no roteiro eu coloquei que seriam em 3, mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer essa matéria em 2 vídeos, mesmo que o próximo fique um pouquinho maior. Vamos ver o que eu vou arrumar, né? Então, vocês já sabem que eu não vou terminar essa matéria hoje, tá? Então, consequentemente, eu não enviei atividades, porque eu preciso acabar a matéria primeiro. Então, no roteiro dessa semana, não vão atividades de português. Então, é mais um motivo para vocês pegarem esses slides e transcreverem para o caderno. E assistam essa aula quantas vezes precisar, porque eu estou retomando transitividade verbal, que é base para regência aí, viu? Os slides até da parte de transitividade, vocês vão ver que, se vocês tiverem contato, vocês vão ver que parecem com os slides do 8º ano, porque eu retomei essa parte para vocês relembrarem a questão da transitividade verbal. Então, vamos lá. Na última aula, a gente fechou sobre regência nominal, né? E coloquei aqui de novo o que é regência de forma geral. Olha lá. De forma geral, a regência é uma relação mantida entre um termo que rege, né, como se esse termo mandasse, e outro termo que o complementa, ou seja, um termo que tem que obedecer complementando da maneira adequada esse outro termo que rege. Coloquei aqui, ó, essa matéria inicia na página 169, no livro de vocês. Aí eu passei especificamente para a regência verbal. A regência verbal é, então, né, óbvio que se ela é verbal, ela é, então, a relação estabelecida entre o verbo, que é o termo que rege, que é o termo regente, e o seu complemento, que é o termo regido. Como que ele vai fazer como que ele vai manter essa relação entre ele, o verbo, e o complemento dele. Isso é regência verbal. Observe esse primeiro exemplo. As pessoas amam as empadas da minha mãe. Preste atenção e vamos fazer as perguntas. As pessoas amam. Aí, se eu parasse, você me perguntaria: uai, mas o que as pessoas amam? As pessoas amam as empadas da minha mãe. Olha lá, o verbo é um verbo transitivo direto, porque vocês já sabem que os verbos transitivos, eles pedem complemento, e no caso do transitivo direto, ele pede um complemento que não precisa de preposição. Então, eu tenho o verbo transitivo direto e o complemento verbal referente a ele. O verbo amo é o termo regente, e por ser um verbo transitivo direto, quando eu fiz a pergunta, vocês viram que veio complemento sem preposição, não exige que seu complemento, que é as empadas da minha mãe, seja preposicionado. Pessoas amam as empadas da minha mãe. Ok. Então, nós vimos aí o que é regência verbal, essa relação entre o regente e o complemento.
Se essa relação vai vir com a presença de preposição, ela vai se fazer com a presença de preposição, ou se ela vai se fazer sem a presença de preposição. Aí é óbvio que o verbo é que vai me falar isso. Ele é o termo regente. Vamos ver aqui então. Próxima página aqui. Olha só. A regência verbal propriamente dita, que lá eu voltei explicando no geral o que é. Olha esse outro exemplo. Continua o mesmo exemplo da frase anterior, mas eu troquei o verbo. Olha só. As pessoas gostam das empadas da minha mãe. Atenção. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Tá vendo que debaixo desse verbo gostam aí saiu o verbo transitivo direto? Consertem na hora que vocês forem reescrever, que aí é verbo transitivo indireto, tá? Eu coloquei errado. Então, é verbo transitivo indireto. Por que ele é indireto? Porque eu precisei completar, por isso que ele é transitivo, e eu precisei completar com um complemento que pede preposição. O verbo gostar pede preposição, porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, consertem aí, não deixa passar isso não, tá bom? Então, olha, já o verbo gostam, por ser um verbo transitivo indireto, existe o complemento, né, que é o que está na frase, vem acompanhado pela preposição de. Dessa forma, dizemos que o termo rege, esse verbo rege, com a preposição de. Portanto, podemos concluir que a regência verbal está relacionada à transitividade verbal, que no caso é o que eu vou voltar com vocês. Por que tem essa relação entre regência verbal e transitividade verbal? A regência verbal é como que o verbo pede para que seu complemento venha. Eu tenho esse termo regente, esse termo que manda, vir o complemento ou com preposição ou sem preposição. Isso é regência verbal. Mas como que eu vou saber? Primeiro, essa questão de perguntar, ela ajuda. Segundo, na segunda parte dessa matéria, no próximo vídeo, vocês vão ver os casos especiais, porque tem verbo que ele tem mais de um sentido. Então, às vezes, dependendo do sentido que ele tem naquele contexto, ele vai vir com preposição e no outro sentido ele pode vir sem preposição. Então, esses são os casos especiais que a gente vai ter que ver, tá bom? Então, olha só, se vocês precisam dessa questão da transitividade por causa da regência verbal, eu fiz aí relembrando, tá? Nós vamos ver aí, então, voltar na matéria de transitividade verbal. Lembrando que eu não estou introduzindo essa matéria agora, eu estou retomando. Então, eu vou falar dessa matéria de forma simplificada. Eu não vou ficar repetindo muito. Vocês podem voltar o vídeo quantas vezes quiser, tá? Então, vamos lá. Transitividade verbal. Olha só, nós vimos que a regência verbal é a relação entre o regente e o termo regido. Agora, olha a transitividade verbal. A transitividade verbal é a relação estabelecida entre o verbo, que tem que ser o transitivo, porque é só o transitivo que pede complemento. Então, é a relação estabelecida entre o verbo transitivo e os seus complementos. Tá vendo? A transitividade verbal está completamente ligada, gente, à regência verbal, tá? Mas é a regência verbal que vai diferenciar nessas questões dos casos especiais que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, olha lá, porque sozinho o verbo transitivo não tem sentido completo. O verbo transitivo é aquele que precisa do complemento. Se eu começo uma frase com determinado verbo e eu não tenho um complemento ali, eu comprometo o entendimento da frase. Então, os verbos transitivos são esses que pedem esses complementos, tá? Ele precisa transitar para um complemento que complete seu sentido. Olha aí.
São dois os tipos de verbos, tá? Lembrando que aqui não entram os verbos de ligação, só os verbos significativos. Olha só, os verbos significativos, que são os de ação, eles podem ser transitivos ou intransitivos. Os verbos podem ser classificados assim. Ou ele é transitivo ou ele é intransitivo. Ou eu tenho numa frase ali um verbo que tem sentido nele sozinho, sem complemento, que é o caso do intransitivo, ou eu tenho a presença de um verbo ali que precisa de complemento para completar o sentido dele naquele contexto. Olha os exemplos. Meu vizinho morreu. Eu dei a notícia, transmiti a mensagem e não precisei completar o sentido do verbo morrer. Eu coloquei embaixo para vocês se lembrarem. Meu vizinho morreu ontem. Esse vizinho morreu. Sentido completo. Eu coloquei ontem porque eu quis detalhar sobre o dia da morte, mas isso não faz com que seja um complemento do verbo, porque ele é um adjunto adverbial, olha lá. Ele está falando a respeito de tempo, ele é um detalhe, ele não completa o sentido do verbo porque não precisou. Então, adjuntos adverbiais, que nós também já vimos, não são considerados complementos verbais. Atenção, agora aos transitivos. Gente, os transitivos, ao contrário dos intransitivos, óbvio que pelo in ali a gente sabe que é o oposto, os verbos transitivos são os que precisam de complemento. Sem os complementos, o sentido dele fica assim, totalmente comprometido. Olha lá, sua ação transita para outra palavra ou expressão, pois não possui sentido completo, tá? Então, se no transitivo eu preciso do complemento, eu só vou ser capaz de classificar esse complemento, né, no verbo transitivo. Se no intransitivo eu não tenho complemento, como é que eu vou classificar o complemento se eu não tenho? Então, olha só, esse complemento, igual no exemplo que eu dei aí, olha, eu adoro os momentos felizes. Eu adoro. Aí você me perguntaria, ué, Viviane, o que você adora? Eu adoro os momentos felizes. Eu precisei te responder. Ou seja, o verbo precisou de complemento. Esse complemento pode ser direto ou indireto, tá? Então, eu coloquei só para vocês não esquecerem. Se não apresenta complemento, não podemos classificar esses complementos. Ô, gente, classificar aí é óbvio que é com 2 S, mas é porque foi digitação mesmo, tá? Ok, beleza. Então, nós temos transitivo e intransitivo. Transitivo pede complemento, intransitivo não pede complemento, tá? No transitivo, eu posso ter complemento, eu posso ter objeto. Objeto é exatamente eu estar falando complemento verbal. Então, eu posso ter complemento verbal, eu posso ter esse objeto direto ou indireto, tá? Então, olha só, esse aqui é muito importante também, esse esquema aqui, olha. Eu tenho o verbo de ligação e eu tenho o verbo significativo. Saiu fora do lugar aqui essa palavra, tinha que estar tampando essa aqui, ó. Mas é a mesma coisa aqui, ó. Verbo, eu tenho os de ligação e eu tenho os verbos significativos. Em qual desses dois tipos que eu estou classificando os transitivos e intransitivos? Só nos significativos, só no de ação. Os verbos de ligação não entram aqui, tá? Eles não podem entrar nessa questão aqui de transitividade verbal, porque a função do verbo de ligação é ligar o sujeito ao predicado dele. E a função do verbo significativo é transitar até o seu complemento. Então, os verbos significativos, eles podem ser, já falei antes, transitivo ou intransitivo, e esses verbos transitivos podem apresentar os 3 tipos de complemento aqui agora. Ele pode apresentar objeto direto, objeto indireto e objeto direto e indireto. Objeto direto, ou seja, um objeto sem preposição, indireto, um objeto com preposição, direto e indireto, um objeto com preposição e um sem. Ok. Aí aqui eu dei uma explicação dos 3 tipos.
Eu não vou ler com vocês os 3 exemplos que eu tenho em cada slide desse, mas eu vou explicar o primeiro e depois vocês estudem pelos 3, tá? O verbo transitivo direto é aquele que apresenta o objeto direto. Olha só, se eu estou falando que o verbo é transitivo, eu já falei que ele precisa de complemento. E se eu estou falando que ele é transitivo direto, significa que eu complementei, né, mostrei que o objeto dele é um objeto direto, é sem a preposição aqui, ó. Então, olha o primeiro exemplo. Joana guardou toda a roupa. O que Joana guardou? Toda a roupa. Quem guarda, guarda o quê? Eu pedi preposição na resposta? A resposta pediu preposição? Não. Então, eu sei que esse verbo não precisa de preposição no complemento. Então, por isso que o complemento lá, que o objeto é objeto direto. Olha só. Joana guardou alguma coisa. Joana guardou toda a roupa. Eu tenho um transitivo direto com objeto direto. Beleza. E os outros exemplos vocês usem para fazer o estudo aí e reescrevam no caderno. Depois eu tenho outro transitivo. Lembra que é só os transitivos que têm complemento. Eu tenho agora o transitivo indireto, que é aquele que vem o complemento, mas vem com preposição. Ele transita de forma indireta. Esse complemento tem que apresentar a preposição. Olha lá o primeiro exemplo do mesmo jeito. Preciso de sua ajuda nesse trabalho. Olha só. Quem precisa de alguma coisa. Olha a resposta, já me falou. Se a resposta falou que eu preciso de, significa que esse verbo pediu o complemento com preposição. Então, apareceu, preciso de sua ajuda. Essa questão aqui de neste trabalho, eu quis mostrar em que eu preciso ajuda. Mas o complemento está aqui, ó, tá? E vieram aí mais 2 exemplos do mesmo tipo. Nos 3, eu marquei a presença de preposição para comprovar que é transitivo direto. Transitivo porque tem complemento, indireto porque é um complemento com a presença de preposição. Relembrei aqui para vocês, ó, preposições essenciais. Lembra da musiquinha lá que apareceu no QR Code do livro de vocês? Pode colocar para tocar aí para ver se vocês gravam essas preposições. São elas que vão aparecer aí no complemento dos verbos transitivos indiretos. Ok. E aqui nós temos a junção dos 2 primeiros. Nós temos o verbo transitivo direto e indireto. O que acontece? Acontece a mesma coisa das 2 pontuações anteriores, mas elas acontecem ao mesmo tempo com o mesmo verbo. Ou seja, esse verbo, ele me autoriza a colocar para ele tanto objeto direto quanto objeto indireto. Olha só, nós demos o retorno aos pais. Olha a pergunta. Quem dá retorno a alguém. Olha lá. Nós demos o quê? Retorno. O retorno não tem preposição. E nós demos esse retorno para quem? A quem? Aos pais. Então, eu tenho, para esse verbo demos, eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Comprovei com a presença da preposição aqui. Ou seja, esse verbo que apresenta as 2 possibilidades ao mesmo tempo, ele pode ser chamado também de bitransitivo. Porque olha só, bi significa 2, bicampeão. Significa que esse verbo, ele aceita os 2 tipos de complemento. Ele pode ser completado com o sentido completado o sentido com 2 complementos. Não deixem de fazer a pergunta sempre para o verbo, tá? E aí, os outros 2 exemplos aqui vão ajudar vocês a estudarem. Ok, achei importante também colocar isso aqui para vocês. Existem pronomes pessoais oblíquos que podem estar ocupando o lugar dos pronomes, dos objetos. Ou seja,
podem haver casos que esses pronomes oblíquos, eles passem a exercer o papel dentro daquele contexto de objetos. Veja bem, olha a primeira seta. Os pronomes oblíquos, o, a, né, e os plurais, eles desempenham função de objeto direto, ou seja, ele vai estar completando o sentido do verbo, só que sem preposição. Preste atenção numa coisa. A principal função dos pronomes pessoais é de substituição. E essa substituição evita a repetição de palavras. Olha a frase. A criança estava perdida. Encontrei-a no corredor. Bom, eu coloquei com a mesma cor aí, olha. Encontrei a. Esse a está substituindo a criança. Vamos ler com o termo repetido. Olha só, a criança estava perdida. Encontrei a criança no corredor. Se eu coloquei encontrei a criança, significa que o objeto direto veio sem preposição. Ou seja, esse pronome oblíquo aí também é objeto direto por causa disso. Tá? E eu evitei a repetição da expressão a criança. Segundo tópico, os pronomes oblíquos lhe e lhes. Eles aqui a função deles é a mesma que a de pronome oblíquo, só que, a função deles, ele é classificado como pronome oblíquo, mas a função dele é exercer o papel de objeto indireto. Tá? Então, quando aparecer lhe ou lhes ligado ao verbo, ele desempenha o papel de objeto indireto e não de objeto direto. Olha o exemplo. Viu o diretor e entregou-lhe a folha. Vamos supor aqui o nome José. José viu como sujeito, tá? O José viu o diretor e entregou ao diretor a folha. Tá vendo que foi para evitar essa repetição? Então, olha só, ele viu. Quem vê alguém. E quem vê esse alguém entrega a esse alguém alguma coisa. Então, no caso aí, a folha deveria ser entregue ou a folha foi entregue ao diretor. Tá? Então, por isso, se a folha fosse entregue ao diretor, se estivesse repetindo, seria objeto indireto, porque ao é a soma de a mais o. Ok? Então, se eu teria aí essa repetição como objeto indireto, eu tenho o pronome lhe como objeto indireto. Tá bom? Gente, lembrando que eu estou retomando. Pronomes pessoais do caso oblíquo, vocês têm que saber o que é. Essa transitividade verbal, vocês já sabem o que é. Aqui eu coloquei informação a mais, eu estou voltando, tá? Então, ok. Então, o a, os, as, papel de objeto direto. Lhe e lhes, papel de objeto indireto. Né? Exerce esse papel em algum contexto. Agora, para acabar, vamos ver aqui. Eu achei importante colocar também. Lá naquele esquema que eu falei com vocês que é muito importante, eles estavam dividindo a classe verbos em duas setas, mostrando verbos significativos e verbos de ligação. Eu falei com vocês que a transitividade verbal ela ocorre com verbos significativos. Então, eu trouxe aqui para mostrar que os verbos de ligação, eles não estão dentro de transitividade verbal. Não tem como eu classificar um verbo que é de ligação como verbo transitivo, tá? Então, olha aí. Os verbos de ligação, né, são aqueles cuja função é ligar e não transitar, de ligar o sujeito a uma característica dele, a um predicativo do sujeito. Olha a primeira frase. Você parecia preocupado com a situação. Quem parecia preocupado com a situação? Você. Então, eu coloquei aí um predicativo do sujeito. E o verbo parecia está ligando o sujeito à característica dele, que é preocupado. Então, ele serviu para ligar e não para transitar.
Então, eu não posso falar que esse verbo é um verbo transitivo, nem intransitivo, né? Porque ele não está dentro da transitividade. E na segunda frase aí, o cachorro andava doente aqueles dias. Aí alguém pode perguntar assim, ué, mas andar não é prática de ação? Sim, é prática de ação. Se eu falar assim, por exemplo, eu andei pela manhã cerca de 2 quilômetros. Aí eu pratiquei a ação de andar, a ação de caminhar, né? Então aí seria verbo significativo. Aí nessa frase que eu falei, eu poderia classificar esse verbo como transitivo ou intransitivo. Mas aí esse verbo é de ligação, porque aí não é andar de caminhar, aí é andar de estar um pouco, né? Naquele momento ele estava doente. Então, aí, esse verbo exerce papel de verbo de ligação, né? Tá até mostrando lá que eu uni a característica do sujeito, né? O predicativo do sujeito ao sujeito. Então, atenção uma coisa aqui. Essa lista principal aí de verbos de ligação que eu coloquei para vocês, ela pode se modificar dependendo do contexto onde a palavra estiver, né? No caso do exemplo que eu citei, a palavra andar é andar de caminhar. Então, ela não seria verbo de ligação, mesmo estando nessa listinha que eu coloquei para vocês, ó, porque ela exerce, porque ela exerce ação mesmo. Então, é verbo significativo. Agora, já nesse exemplo aí do cachorro, o cachorro andava doente, é verbo de ligação, porque além de unir o sujeito ao predicativo dele, ele está mostrando que é outro sentido que não seja de caminhar, tá? Então, aqui nós retomamos a matéria de transitividade verbal. Eu mostrei que os pronomes oblíquos podem exercer papel de objeto. Mostrei sobre os verbos de ligação, até coloquei os principais aí para vocês de novo, tá? E iniciei falando sobre regência verbal, tá bom? Então, atenção. Então, olha só. Na próxima aula, nós vamos continuar com o vídeo 2 da continuação de regência verbal, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.